No dia de ontem, Miguel Morgado, no seu habitual espaço de comentário político, falou um bocadinho sobre o drama que tem sido feito em torno da revisão constitucional e sugeriu também algumas alterações na Constituição que o próprio gostaria de ver plasmadas. Eu, no dia de hoje, venho mostrar-vos este excerto do comentário em que Miguel Morgado também fala da identidade nacional e a jornalista não parece gostar, Clara de Sousa não parece gostar da questão da identidade nacional, pergunta muito chocada a Miguel Morgado: mas essa questão da identidade nacional tem a ver com a substituição populacional de que o Chega fala? Enfim, vamos ouvir este excerto de 3 minutos e pouco e fazer uns comentários. E eu ouvi imensas pessoas, os deputados da Constituinte, claro, que foram lá amassar as pessoas para saber o que é que eles achavam. Insígnios constitucionalistas também foram interpelados pelos meios de comunicação social. E praticamente o pleno da esquerda foi: não se pode rever a Constituição, não é oportuno, não há urgência nenhuma, não se deve rever a Constituição. E é um ataque à democracia, também ouvimos isso. É um ataque à democracia. Depois eu comecei a pensar, Clara, a minha memória começou aqui a bater à porta, a dizer assim: Miguel Morgado, tu não ouviste já esta conversa há 2 anos? E eu lembrei-me, em 2023, não foi em 1993, em 2023, há 3 anos, todos os partidos, começaram a preparar projetos de revisão constitucional. Ainda na legislatura anterior, ainda no Parlamento, quando António Costa era Primeiro-Ministro. Todos. 8 projetos de revisão constitucional foram apresentados. E todos os partidos da esquerda também apresentaram projetos de revisão constitucional. Mas agora a esquerda considera que é uma ameaça, não? Eu não quero estar a enganar as pessoas, mas foram quase 400 propostas de alteração que foram apresentadas, que depois não chegaram a ser sequer votadas, muito menos, claro que não, porque essa legislatura caiu nas condições em que nós sabemos. Marcelo Rebelo de Sousa acabaria por dissolver o Parlamento, fomos para eleições, António Costa foi para casa, etc. Foi para o Conselho Europeu, passado pouco tempo. Antes de ouvirmos a segunda parte, sim, o António Costa primeiro foi para casa antes de ir para o Conselho Europeu. Mas isto é interessante porquê? Porque quando olhamos para este que foi basicamente, como diz Miguel Morgado e bem, o pleno da esquerda, ou se não foi o pleno, foi quase, de que a revisão constitucional não pode acontecer porque isso é um problema para a democracia, e mesmo que o objetivo do Chega fosse a presidencialização do regime português, eu não consigo perceber como é que ele seria menos favorável à vontade popular do que é atualmente. Dizem, vai-se acabar com a democracia porque o André Ventura quer um presidencialismo. Sim, mesmo que isso fosse verdade e que se concretizasse, um presidencialismo não acaba com a democracia, que é uma coisa que eu acho interessantíssima. Há regimes presidencialistas em que, olhem, o norte-americano, em que o presidente é eleito e com mais legitimidade do que a maior parte dos partidos na maior parte das legislaturas. Bem sei que a votação é diferente, mas a legitimidade democrática de um presidente é inegável. E, portanto, podem dizer, bom, mas os partidos todos juntos têm aqui 100% dos votos e, apesar de que é um parlamento muito fragmentado, aqui estão 100% dos votos. No caso do presidente da República só estão entre 50% a 60%. Já ouvi este argumento a ser feito. Mas o presidente individualmente tem mais legitimidade do que a maior parte dos partidos na maior parte das legislaturas, a não ser que haja para aí uma maioria absolutíssima em que o presidente eleito só tenha, sei lá, 52% dos votos e o partido mais votado com uma maioria bastante significativa tem 53, 54. Mas enfim, isto do ponto de vista da legitimidade, troca de voto por legitimidade política, apesar de que nós em ciência política sabemos que a legitimidade não se mede só através do voto e que muitas vezes o voto é a forma mais mais neutra de expressar algum apoio, porque nós sabemos bem que não se vota apenas pelas preferências, vota-se também para rejeitar algumas pessoas. Deste ponto de vista, a questão de Miguel Morgado dizer, bom, mas todos os partidos foram ao jogo, foram entregues mais de 400 propostas que acabaram por não ser votadas por causa das condições eleitorais, isto é uma evidência. Quer dizer, porque é que há 2, 3 anos atrás os meus amigos consideravam que a revisão constitucional não só era legítima, como Vossas Excelências
diziam fazer parte dela, mas hoje em dia acreditam que ela é ilegítima e que vai acabar com a democracia. Eu explico-vos porquê. Porque o Parlamento, na altura em que a revisão constitucional foi feita, tinha que incluir o Partido Socialista. Hoje em dia já não tem. E, portanto, como a esquerda é deixada de parte, vai acabar a democracia. Quando a esquerda vence, é uma grande vitória democrática favorável ao progresso e aos direitos das pessoas. Quando a esquerda perde, é antidemocracia, é contra os direitos e contra o progresso e contra o raio que vos parta a todos, perdoem uma expressão. E, portanto, basicamente é um bocadinho isto. Mas, enfim, vamos ouvir o resto do que Miguel Morgado tem a dizer e vamos ouvir também o que é que ele diz sobre a questão da revisão constitucional e as propostas que ele sugere. E eu penso, mas que loucura é esta? Isto é um país sem memória nenhuma, em que estas pessoas dizem-se e desdizem-se com 2, 3 anos de diferença. Deputados do PS que tiveram eles próprios. Então era urgente em 2023 e deixou de ser. Já se sabe o que é que está aqui a passar, não é? E o que é que se está a passar? O Chega quer fazer das revisões constitucionais uma espécie de elemento da agenda de agitação permanente e, infelizmente, todos os partidos, todos, os da extrema-esquerda, os do centro-direita, todos fizeram do Chega o alfa e o ômega da vida política em Portugal. Portanto, se o André Ventura diz qualquer coisa, nós temos que ir a correr, ou a dizer mal, ou ir a jogo. Em 2023 foi a mesma coisa. Depois, eu diria que no artigo 9, que é o artigo sobre as grandes tarefas gerais do Estado... É nesta parte que Miguel Morgado vai falar sobre a revisão constitucional. Vocês notaram que houve aqui um corte. O corte é feito porque ele sugere outras propostas, mas eu acho que esta proposta tem uma reação da jornalista interessante e esta proposta em si, para mim, também é interessante porque tem que ver com a identidade nacional. Vamos ouvir. Eu acho que não fazia mal nenhum, já que está lá uma nota sobre a preservação e a promoção da língua portuguesa, a promoção da continuidade histórica da identidade nacional portuguesa. A identidade histórica portuguesa está-se a esboroar, como estão as outras identidades históricas na Europa, e se há um consenso em Portugal, entre os portugueses, esquerda e direita, é que nós queremos que no futuro haja portugueses. Portanto, eu diria que essa é uma tarefa constitucional do Estado português. E depois eu diria só mais estes 2 pontos de revisão. Mas, Miguel, peço desculpa, mas isso vem na lógica da substituição de que o Chega tanto fala? Não, é que nós estamos... Não é só a questão da imigração, não é o problema da nossa memória histórica, do deslaçamento que as pessoas, num entendimento à esquerda e à direita, por razões diferentes, vão tendo da comunidade política como uma espécie de sala de espera do aeroporto, onde as nossas ligações identitárias vão sendo cada vez mais laças, mais distantes, onde uma espécie de cosmopolitismo vai substituindo, na formação da nossa consciência, o enraizamento de cada um de nós num território, numa memória histórica, nos nossos símbolos nacionais, sem os quais não pode haver uma comunidade política. Isto vale para a esquerda e vale para a direita. Eu acho interessante o choque da Clara de Sousa em que ela diz: bom, mas Miguel, estás a falar da substituição? A substituição populacional, essa teoria da extrema-direita, essa teoria grotesca que não tem qualquer correspondência com a realidade, tirando todos os países da União Europeia, com raríssimas exceções. Essa teoria da substituição é disso que estás a falar, Miguel? Sim, porque Miguel Morgado acaba por dizer: não estou só a falar da imigração, portanto deixa implícito que também está a falar da imigração. E é uma evidência, quer dizer, são dados demográficos. Eu não compreendo como é que nas televisões portuguesas seja tão raro abordar os dados demográficos para que os jornalistas continuem de forma absolutamente cega e ridícula a dizer: bom, mas isso da teoria da substituição é uma abstração da realidade. Se dissessem isso há 10 anos atrás, enfim, uma boa parte dos imigrantes que estão hoje em Portugal não estariam em Portugal. Portanto, a imigração quadruplicou em 7 anos. Se retirarmos 10, 15 anos do tempo e formos ver o que é que lá estava, havia muito menos imigrantes, e a imigração há 15 anos atrás em Portugal não era uma preocupação tão grande, apesar de que Pedro Passos Coelho já alertava para os riscos de determinadas propostas que foram colocar determinados consensos na gaveta. Pedro Passos Coelho, em 2014, se não me falha a memória, portanto no caso teria sido há 12 anos atrás, já dizia isso e portanto não era propriamente uma questão muito abstrata, mas acabou por se realizar tudo. E quando olhamos para outros países da União Europeia vemos essa evidência, e a questão é: se existe uma Constituição e se há um papel fundamental que ela tem e que o poder político tem efetivamente que garantir, é a continuidade histórica do povo português. E portanto eu não estou a dizer que tem que celebrar a cultura pelo povo português, eu não estou a dizer que tem que existir substituindo o povo português. O Estado não tem que substituir o povo, evidentemente. Agora, em última instância, se há um papel que tem, é garantir a continuidade do povo que dizem representar.
funcionar. E, portanto, a ideia de que, bem sei, a soberania pode-se garantir por vários meios, mas, em última instância, há um conjunto de papéis que o Estado deve garantir e que eu acho que não podem de maneira nenhuma ser privatizados, já falei várias vezes sobre eles, mas, por outro lado, acredito também que a garantia da soberania não é só dizer, bom, a União Europeia não legisla em Portugal, é também dizer as decisões energéticas da rede elétrica portuguesa não podem ser tomadas em Espanha. Este é um exemplo. E, portanto, são estes dois tipos de garantia de soberania que o Estado também tem que garantir. Eu não digo que o Estado tenha que produzir energia, mas, em última instância, na empresa que produz energia para os portugueses e que também deve estar sujeita à concorrência de mercado, evidentemente, o Estado português tem que ter o papel de veto, tem que ter o poder de veto nessa companhia energética e permitir que haja uma concorrência no espaço que era para garantir o menor preço aos portugueses do ponto de vista da eletricidade. Mas isto é apenas um exemplo, mas o Estado tem que ter o poder de veto. E tem que ter o poder de veto que é para as decisões energéticas portuguesas não se tomarem em Espanha, por exemplo. Isto é apenas um exemplo muito breve, mas obviamente que isto se estende a outras áreas. Mas enfim, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Têm as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.